a primeira puxada que eu dei, eu achei que eu fosse morrer. Fala galera, bom, eu sou o Vinícius Salmeron, eu tenho 36 anos, trabalho com tecnologia da informação. Eu sou proprietário desse Lancer Evolution 2011, tá? Eu uso ele no meu dia a dia, então é um carro que é o meu daily car. Cara, minha paixão por Lancer começou desde que eu vi o carro pela primeira vez. Eu nem imaginava ter um Evo. Quando eu comprei o carro, eu acabei me envolvendo, sempre tive, todos os meus carros, né, sempre participei de clube, de encontro, enfim, de toda essa parte de entusiastas mesmo, de apaixonado por carro. E quando eu comprei o Lancer não foi diferente, então eu conheci a galera do Lancer Crew ABC, que hoje eu sou administrador lá, e do Lancer Clube Brasil, e acabei indo no maior encontro de Lancer do Brasil, aqui de São Paulo, que é realizado aqui em São Paulo, lá no Shopping D, que é o Lancer Meeting, né, na versão 2, que foi a versão que teve em maio do ano passado, e eu tinha um Lancer CVT, eu realizei meu sonho de ter um CVT em 2015, mais ou menos, 2015, 2014, que eu queria um Lancer, então eu peguei um CVT, preparei ele do jeito que eu queria em termos de performance um pouquinho, né, porque o câmbio automático limita um pouco, e deixei ele com uma estética bem agradável para mim, e meu carro acabou sendo selecionado para ser um dos destaques do evento. E aí, nesse evento, eu efetivamente, obviamente que todo mundo que tem um Lancer, acho que é quase unanimidade, o sonho de quem tem um Lancer, seja manual ou seja CVT, é comprar um Evo. Um Evo, um Rally Art, mas assim, acho que o topo do pessoal que tem um Lancer é comprar um Evo. E eu nem imaginava ter um Evo. Quando chegou no evento, então tinha lá uma parte do evento que era reservada apenas para os Evolution, né? Meu carro estava de destaque e tal, ficou na frente de um Evolution, e eu, bom, por coincidência, tinha acabado de vender um apartamento, né? Tava com grana na conta e tal. E aí conversando com os amigos e tal, batendo papo no evento lá, curtindo o evento com os amigos e tal, falei, pô, minha vontade mesmo era ter um Evo e tal, não sei o que. Aí um dos amigos virou e falou, tem um amigo meu que tá vendendo um aqui, pô, o carro tá bacana, não sei o que, papapá. Vou chamar ele aqui. Falei, não, cara, pra que você vai chamar o cara? Não vou comprar, eu não tenho cacife pra isso não. Aí ele falou, não, vamos chamar o cara aqui, vamos conversar e tal. E aí conversamos um tempo lá, conheci o ex-dono do carro, eu sou o terceiro dono do carro. E aí batemos um papo e tal, ele pegou a chave, foi engraçado demais, ele jogou na minha mão e falou, vai dar uma volta. Eu falei, imagina que eu vou dar uma volta, você tá maluco? Eu nunca tive carro turbo, é meu primeiro carro turbo, meu primeiro carro forte. Eu andava com carro aspirado, carro normal. Ele falou, vai dar uma volta lá na Marginal que se você for, você compra. Eu falei, é por isso que eu não vou andar. Não vou andar, porque se eu andar eu vou querer comprar, não vou andar. E aí, passou o evento, demos risada, brincamos e tal, fui embora pra casa. Chegou a noite, minha esposa, apaixonada por Lancer também, coincidentemente, né, desde quando eu conheci, ela curtia muito o carro. Aí, eu conversando com ela à noite, falei, aconteceu isso e aquilo outro, apareceu um Evolution, o preço tá bom, tal, o carro é íntegro, né, tem todo o histórico com amigos e tudo mais. Aí ela virou e falou assim, uma semana, né? Eu falei, uma semana o quê? Ela falou, uma semana até você trocar de carro. Eu falei, imagina, você tá maluca, né? Até parece, quem me dera conseguir fazer, né, essa troca e tal. E aí quando ela falou aquilo, ficou martelando na minha cabeça. Ela falou, pô, ela já deu o aval, né? Falou, pô, uma semana pra você trocar de carro. Só que para eu comprar o Evo, eu tinha que vender o meu outro Lancer. E o Lancer não é lá um carro muito bom de mercado. Ele é um carro difícil de vender, principalmente se for automático, né? Porque o pessoal que é entusiasta, o pessoal do meio que gosta e tal, prefere o manual, né? Aí, só que o ex-dono do meu Lancer mesmo, um amigo muito próximo, quando ele me vendeu, ele já me vendeu muito contrariado o carro, porque ele me vendeu numa situação muito adversa, em que ele vendeu por extrema necessidade. Aí eu liguei pra ele, todos os ups que eu fiz no carro, ele foi, nossa, pirando, gostando pra caramba. Eu liguei pra ele e falei, vou vender o carro. Ele, você quer? Ele falou, pô, querer eu quero o carro de volta com certeza. Mas eu preciso vender o meu. E aí começa, ele tava com a Azira na época,
um Azira 2009. Aí ele falou, preciso vender o meu. Eu falei, então faz o seguinte, tenta vender o seu e vamos ver o que dá. E aí foi, a gente passou a semana tentando vender o carro dele, eu tentando fazer um esquema com o meu, né? O dono do Evo falou que pegava carro na troca, mas não quis nem o meu Lancer que estava montado, nem o Azira. O Lancer porque não ia pagar, né, com tudo que tinha, os upgrades e tal, e o Azira porque realmente não interessava para ele naquele momento. Quando foi no meio da semana, na quarta-feira, o evento foi no domingo à noite eu conversei com a minha esposa, na segunda eu falei com ele, e aí começamos a correr atrás. Na quarta-feira, as coisas não estavam dando certo, eu já cheguei em casa e falei pra minha esposa, não vai dar certo, desencana disso aí, não é para ser agora, nem nada do tipo. Tô bem satisfeito com o meu carro, e tava mesmo na época, tinha acabado de ser destaque no domingo, montei o carro a meu gosto, a meu contento, então eu tava bem feliz, eu falei, não vai dar certo. E passou. Quando foi na quinta-feira, na hora do almoço, meu brother me liga e fala, vendi o carro. Falei, vixe, meu amigo, calma aí, velho. Eu nem tinha falado mais com o dono do Evo. Aí, liguei pro ex-dono do Evo, no final do dia, falei com ele, falei, tá com o carro? Tô. Falei, beleza, eu fico com o carro. Eu comprei o carro sem nem andar, sem ligar, sem nada. Simplesmente comprei o carro. Fui lá e comprei o carro, falei pra ele, vou te transferir a grana, uma parte amanhã, a outra parte eu tô esperando entrar a grana do AP que eu vendi, te transfiro daqui uns 15 dias, como tava tudo entre amigos, ele falou, não, tranquilo, você vai transferir uma parte amanhã? Falei, vou. Falei, então vem buscar o carro amanhã. Pra quê, né? Nem dormi. E aí na sexta-feira fui com um amigo também do Lancer Crew ABC, que já tem Lancer, da galera do Lancer, e acabei pegando o carro por conta de indicação de amigo, por causa de amigos, e foi assim que, esse carro entrou na minha vida e tá até agora, cara. Isso faz 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Qual foi a sensação da primeira volta que você deu nele? Primeira vez que você pegou, depois que comprou, sentou e falou, vamos lá. Qual foi a sensação? Quando eu peguei o carro, como eu falei, eu não tinha andado. Então, eu fui dar uma volta com o antigo dono. E o antigo dono tinha muita confiança no carro. Ele é um carro que já foi para a pista, com certeza. Nasceu para isso. É até um pecado você não levar um carro desse para a pista, né? Sei que a galera tem muito preconceito com o Track Day, mas assim, eu já estou no meio do Track Day faz um tempinho e posso falar com toda certeza que o pessoal que faz Track Day cuida melhor do carro do que carro de mulher. Pode ter certeza absoluta. Manutenção, é muito melhor. Então ele tinha muita confiança no carro e a gente foi andar no carro. E eu fiquei bastante assustado ao primeiro momento, porque assim, é um carro que ele confia muito, então ele freia, ele anda muito, ele anda bem mesmo, assim, para os meus padrões, para quem nunca teve carro preparado, tal, ele anda muito e ele freia muito. Então foi uma volta meio assim estranha. E aí quando eu peguei o carro, que eu sentei no carro e fui embora, o carro não tinha combustível, estava na reserva. E eu sempre ouvi falar que o Evo bebe demais. Então eu fui, não passava nem sinal de Wi-Fi, né, basicamente, até conseguir chegar num posto que tivesse pódio para abastecer. Eu peguei ele no Brooklyn, em São Paulo, e fui abastecer ele na Anchieta, imagina, piscando a reserva. Fui no desespero. Então eu não consegui acelerar, não consegui fazer nada, estava andando igual uma senhorinha de 90 anos com o carro. E aí, quando eu abasteci ele, que eu fui realmente dar a primeira puxada que eu dei, eu achei que eu fosse morrer. A sensação é que eu fosse morrer. Porque eu pisei, eu não esperava aquela patada no peito que veio, e eu não achei que eu fosse parar. E a hora que eu estanquei no freio, que o carro simplesmente parou, eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é uma coisa de outro mundo. Isso porque o carro estava original, 100% original na época. Quando eu peguei o carro, você pega um carro desse porte, ainda mais eu que nunca tinha tido carro forte, então pra mim era o seguinte, não vou mexer, não precisa mexer num carro desse. O carro tem freio Brembo, 4 pistão, o carro tem roda aro 18, pneu, o carro tem 295 cavalos originais, turbo, não precisa mexer, 37 kg de torque, mas pra que você vai mexer num carro desse? Não vai mexer. Só que aí você conhece as pessoas erradas, cara. Brincadeiras à parte, você conhece as pessoas, você vai começando a ser adicionado em grupos, você vai começando a ser os amigos, e aí assim, eu mudei de categoria também nos Track Days. Uma coisa é você andar
com carrinho aspirado, tal, no track day, e outra coisa é você andar na categoria turbo, tá? Eu faço parte da galera do Mitsufus Cup lá, da galera do Mitsufus que corre o track day, a gente tem um campeonatinho no ano lá, e acabei mudando de categoria. E com o carro original, eu não vou conseguir alcançar, não vou conseguir almejar nada, apesar de ser muito divertido. É um carro 100% preparado para a pista, você pode pegar ele e enfiar na pista, sabe? Então aí eu comecei a fazer os upgrades, né? Então o primeiro veio um filtro esportivo em box da Cayenne, né, aquela coisinha. Aí já vem um scoop alto de capô para poder, né, refrigerar melhor a turbina, né? Aí começa os upzinhos, né? Então aí você começa a refaz pressurização, que a original é em borracha, você perde performance, faz pressurização toda de inox, troca a válvula de alívio, né? Troca escapamento, enfim, vai fazendo tudo. Enfim, hoje o setup dele é o seguinte: a gente tem toda a pressurização refeita em inox, a gente tem uma válvula de alívio HKS SQV4, temos um intake da BMC com o corpo de carbono, né? Temos o scoop alto, tem um escapamento em inox o Nvidia N1 full inox, né? Downpipe, cat delete e o catchback, e um mapa da CF Performance. Aí isso me gerou, né, do carro com 295 cavalos de motor original, vieram na passada original no dinamômetro 248 cavalos de roda. Isso me gerou um ganho para 330 cavalos de roda. E aí de 37 kg de torque original, hoje a gente anda com 46. Sem demagogia, que é o carro que pelo valor, pelo que ele entrega, é o melhor custo-benefício que tem dentre os esportivos. Nem tudo são flores, né? Obviamente, assim, eu sou uma pessoa que quando eu vou comprar algo, né, ou eu vou trocar de carro, eu começo a pensar em mudar de carro, eu já começo a pesquisar em clubes, com proprietários, para ter a real opinião do carro e também saber quais são os problemas do carro, tá? Porque, sendo muito sincero, todo carro tem problema de projeto. Todo carro vai ter problema de projeto. Mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai aparecer. E é bom que você converse com os donos, que os donos são honestos. Então, assim, problema de projeto do Evolution. Vamos lá. Primeira coisa, o garfo, né, o sensor do garfo de câmbio, né, que engata as marchas do SST. O Evo tem fama de ter o câmbio de vidro, o que não é real. Muito pelo contrário, o SST é um câmbio que você não vai conseguir quebrar ele facilmente, de forma alguma. O que acontece é que, por um erro de engenharia total, o óleo de câmbio que circula quente, ele vai circulando e ele vai sendo injetado em cima desse sensor do garfo, que é preso com uma resina, esse sensorzinho no final de uma peça metálica. E aí, com esse óleo quente, essa resina vai derretendo e por fim ele cai. Quando ele cai, o câmbio perde, como é um sensor de câmbio, ele perde a referência e ele para de engatar as marchas pares, tá? É isso que acontece. Mas existe um upgrade bem simples que é feito para isso, para prender ele com um parafusinho e tudo mais, que é feito aí. E depois disso, basicamente, não soube mais nenhum caso que deu problema depois de feito o upgrade. O único contra é que para você fazer isso tem que baixar o câmbio, abrir o câmbio, então é um serviço caro, tá? Então, assim, eu passei esse perrengue com ele, num rolê que eu estava dando na Anchieta num domingo de manhã, dando uma aceleradinha um pouco mais forte. Eu fui até o Riacho Grande, a hora que eu fiz o retorno, que eu fui engatar as marchas, as pares já não entravam mais. Mas isso foi praticamente um ano depois que eu comprei o carro. As embreagens já estavam meia para o fim da vida, então eu já ia ter que abrir para trocar a embreagem mesmo, só que eu ia fazer isso no final deste ano. E acabei tendo que adiantar um pouco, né, o serviço por conta desse problema aí, mas eu já estava ciente. Então, quando aconteceu, eu não me desesperei, nada do tipo. Levei o carro para casa, ele continua funcionando normal, entre a primeira, terceira e quinta, tranquilo. Levei ele para casa, chamei o guincho, botei no guincho e levei para a oficina especializada. Perrengues desse carro, além
esse problema específico do sensor, né, e do aquecimento de câmbio que a gente coloca um cooler, eu tenho esse upgradezinho, né, um radiador com cooler para resfriar mais o óleo de câmbio. Fora isso, o carro não tem nenhum problema crônico, nenhum problema crônico. É só esse problema de engenharia do carro. Porém, recentemente eu passei um problema com esse carro aí, um perrenguezinho que foi, me estourou a turbina original. Mas é algo que é difícil acontecer, tá? No meu caso, eu estava muito devagar, estava indo levar a minha esposa, que estava grávida até então, sou pai recente, pro hospital, estava bem devagar, e aí a turbina foi pro saco. Então acabei trocando, comprei uma outra turbina original, que é muito boa, a turbina original do Evo. Acabei fazendo a troca e não tenho dor de cabeça nenhuma. Tá? Qual que é o único porém, não vou falar que é um perrengue, mas é o custo de manutenção do carro, né? É um carro raro aqui no nosso país, infelizmente. Então, assim, nós temos pouca mão de obra especializada para mexer nesse tipo de carro. Não dá para largar na mão de qualquer um. E, obviamente, que mão de obra especializada não é barato, tá? E os custos de manutenção dele, né? Só pode rodar na pódio, né? Dá para rodar na comum? Dá. Recomendo? Não. Ninguém recomenda, para falar a verdade. Sabe, se você faz um investimento num carro desse valor, num carro desse porte, eu acho que o mínimo que você tem que fazer é proporcionar uma saúde para ele, sabe? Mas isso é a minha opinião, eu não julgo quem usa gasolina comum não, mas eu não uso. Então, ele bebe, cavalo que anda, cavalo que bebe, não tem essa. Então assim, andando muito de boa, faz 5,5 por litro, se tivesse sentando o pé, é 3,2. 3 km por litro, de pódio, entendeu? Então assim, manutenção de suspensão, né? Troca de óleo, por exemplo, óleo de câmbio a cada 15 mil, né? Eu troco a cada 10, mas tem gente que troca entre 15 e 20. Então é uma troca de óleo que não é das mais baratas, porque você vai usar óleo bom para fazer, né? A troca de óleo de câmbio. Óleo de motor eu troco a cada 5 mil, independente de eu estar rodando muito ou não, tá? E como eu uso ele de daily car, então, porra, acabo gastando um pouquinho mais. Só tem um detalhe que eu falo que eu uso ele de daily car, né? Eu trabalho a 7 km da minha casa, então eu levo 15 minutos até o meu trabalho. Então assim, eu uso muito pouco. Eu tiro de casa, vou até o trabalho, não dá nem para esquentar e volto. É que não, mas você podia ter outra coisa para ir para o trabalho e tal? Podia. Minha esposa tem outro carro, poderia usar o carro dela para ir. Mas cara, não tem porquê. Eu compro o carro para usar. Certo? Mantenho ele dentro das mais perfeitas condições possíveis, mas o carro foi feito para usar. Se eu comprar um carro desse para eu andar 3.000 km por ano, nem isso, em um ano eu não cheguei a rodar 10 mil com o carro. Então assim, é pouco ainda o que eu rodo, uso mais de final de semana mesmo, para encontrar os amigos, para sair com os amigos, para viajar com os amigos, e é isso que acontece. Então, acho que perrengue mesmo custo alto de manutenção, seguro nem é tão caro, e esses perrenguezinhos que eu passei. O sensor do garfo é que é o problema crônico mesmo. Melhor momento que esse carro já me proporcionou, cara, eu acho que toda vez que eu sento nele eu tenho um melhor momento. É um carro que, era um sonho de moleque pra mim. Realmente era um sonho de criança. Eu nunca imaginei ser proprietário de um Evo, de verdade, sem demagogia nenhuma. Assim, não é o carro mais forte do mundo, não é o carro mais rápido do mundo. Tem muito carro mais rápido. Assim, você entra em grupo de performance, eu estou num grupo de WhatsApp lá do pessoal do JDM Squad Performance, que é um grupo sensacional. Então a gente tem desde GTR de 800 cavalos de roda, tem de tudo lá um pouco. Então assim, meu carro é um dos mais singelos ali, mas a alegria que ele me proporciona, toda vez que eu sento nele, cara, é um bagulho surreal. Pra falar a verdade, acho que eu não preciso nem sentar nele, é só eu descer na garagem e olhar que ele tá lá, já é uma alegria surreal, porque é uma conquista, que foi com tanto suor, cara, sabe? E a gente soa tanto, rala tanto pra manter, pra ter, pra cuidar, que não tem o que falar. Então, cara, eu tenho vários momentos que eu tive com ele. Tem a viagem que tive com uma galera, com os amigos, com a minha esposa, pra Campos de Jordão, no final do ano passado. Foi legal pra caramba, a gente fez um evento beneficente lá na cidade,
passamos, alugamos casa, ficamos com a galera, é legal pra caramba. Toda vez que eu vou pra pista com os amigos, track day, puta, é legal demais. Então, meu, tenho vários momentos muito, muito bacanas, cara, sabe? Eu sou um cara que eu gosto de carro, sabe, no geral. Então assim, eu tenho um amigo que tem Gol GTI Turbo, que eu piro. Tem amigo que tem BMW com 36 que eu piro também, sabe? Tem amigo que tem Lancer MT, Lancer CVT. Cara, eu gosto de carro no geral. Qualquer carro você falar pra mim, se você for bem cuidado, o cara que gosta do carro, eu vou curtir o carro que for, sabe? Não tem muito essa pegada de andar na frente, andar atrás, não importa. O importa é juntar a galera, sentar, dar risada, conversar. Acho que esses são os verdadeiros bons momentos da vida. Então, esses são os melhores momentos que eu tenho com eles, sabe? Todo sábado a gente se reúne na casa de um amigo, né, da galerinha do Lancer lá, para lavar os carros. Para mim são momentos excelentes. A gente faz churrasco toda sexta-feira também, são momentos, toda sexta-feira é foda. Então, cara, é muito relativo, sabe? O melhor momento que eu tive, acho que a melhor coisa que esse carro me proporcionou foi as amizades que ele me trouxe. Cara, qual a sensação de ter um Lancer Evolution? Eu acho que a sensação de você ser proprietário de um carro varia muito de pessoa para pessoa. Independente dele ser um Evo, dele ser um Fusca bem cuidado, placa preta, independente de qualquer coisa, eu acho que assim, é a sensação de você ter o que você gosta, de você ter o que você quer. Obviamente que aqui no país é um carro que chama atenção, né? O carro já chama atenção original. Então aí você vai, envelopa o carro de vermelho, né? Coloca um para-choque dianteiro diferente. Então obviamente que o carro chama atenção. O pessoal fica... Tem pessoal que olha que não sabe que carro que é, aí vai ler atrás, e olha, lê Evolution X e não sabe, né, que é um Lancer e tudo mais e tal. Cara, a sensação pra mim é a sensação de um sonho realizado. Se eu pretendo vender, é uma pergunta muito difícil. Respondendo assim, falando de momento, não pretendo vender. Até porque eu ainda não finalizei o meu projeto que eu quero chegar nesse carro. Ele ainda não é o meu final de projeto. Então no momento eu não pretendo vender. Porém, como eu já falei anteriormente, eu sou um cara que ralei muito para ter esse carro. E obviamente eu tenho vontade de ter outros carros. Então, eventualmente, se eu tiver que progredir, tiver que pegar um carro aí, um patamar acima, alguma coisa, eventualmente eu vá ter que vender. Mas eu prefiro não pensar nisso nesse momento. Então a minha ideia não é de vender esse carro nesse momento. A minha ideia é que terminar o projeto que eu quero terminar nele, sabe? E depois, mais pra frente aí, eu falo que o futuro a Deus pertence. Então a gente vai ver se realmente eu vendo ou não. Mas eu falo pra minha filha recém-nascida que isso aqui é a herança dela, vai ficar. Ela vai gostar. Qual é o carro dos seus sonhos? Bom, pergunta de carro dos sonhos é muito difícil, né? Você responder uma pergunta, qual que é o carro dos seus sonhos? Existe o inatingível sempre e o palpável, né? Obviamente que assim, nada é impossível, tá? Mas se você me perguntar qual é o meu carro dos sonhos mesmo, meu carro dos sonhos é uma Lamborghini Aventador SVJ. Esse é o meu carro dos sonhos, sabe? Se um dia eu conseguir realizar, putz, vai ser top de linha. Mas palpável mesmo, assim, para um próximo carro, que é realmente eu tenho como meta, aí já não é nem um sonho, é meta, é um Corvette C6, cara. Olha ele aí, ó, é esse, mano, esse é meu próximo carro. Vou tentar pegar aqui no retrovisor. Esse é o meu, seria meu próximo carro, esse é o que eu tô buscando, é uma meta. Então, se eu fosse vender o Evo hoje, já emendando na pergunta anterior de novo, seria para pegar um Corvette C6, senão acho que eu não venderia não. A não ser que venha uma proposta muito surreal, né? Sempre tem uns malucos aí, né? Com dinheiro. Para finalizar, defina ele uma palavra. Cara, definir o Evo em uma palavra. Completo, eu definiria. É um carro completo. É um carro que vai te entregar nem sei se essa palavra existe, mas viscerabilidade, é um carro visceral, é um esportivo puro sangue, sabe? Ele vai te dar patada no peito, ele vai ter chão, ele vai ter freio, ele tem suspensão, ele é um carro que para você poder ir para a pista e se divertir pra caramba,
é animal, é um carro pra você andar na rua, é animal. No dia a dia, o único perrengue dele é que é 4x4, então não esterça muito assim, para entrar, para manobrar. Mas cara, isso não me tira o tesão nenhum no carro. Então, se eu fosse definir em uma palavra, é completo.